Bom dia! Palavra do dia hoje para você. Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 20. A seguir, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Louvado seja Deus. Queridos, Jesus aqui, na noite que ele seria traído, que ele seria preso, Jesus ele faz, uma das orações que Jesus faz é esta oração. E esta oração aqui, Jesus não estava orando somente falando em si dos discípulos, mas estava apresentando a minha vida e a sua vida no futuro. Jesus estava enxergando a mim e a você nesse século presente. Jesus sabia que através dele o mundo conheceria verdadeiramente o que é o evangelho e o que é o amor. Por isso Jesus, entre tantos assuntos que ele podia estar conversando com o Pai naquele momento, ele decide falar com o Pai nesta oração sobre mim e sobre você, num tema central se chamado unidade. Você imagina que Jesus podia ter falado de tanta coisa com o Pai, com Deus, mas ele escolheu falar de mim e de você e pedir que nós venhamos ter unidade. Jesus estava falando em uma perfeição. Ele estava dizendo, Pai, eu dei a eles a minha glória. Sabe o que ele estava dizendo? Labaracebe mandarábia. Assim como eu estou contigo e o Senhor comigo, ele estava dizendo, assim como há essa unidade perfeita antes da criação do mundo, e eu dei a eles a minha glória, que neles também aconteça essa mesma unidade, para que quem olhe para eles entenda que eu os enviei e creiam em mim. Amados, Jesus estava falando de uma perfeição, de algo tão lindo que é para a igreja do Senhor viver, que é para nós como igreja vivermos uns com os outros. Não como muitas coisas nós vemos acontecendo nos dias atuais ou de muito tempo que já vem. São muitos cristãos que vivem em competição, muitos querendo ser um melhor que o outro. Outros começam um degladiar o outro, alfinetar, e várias situações começam a acontecer. Isso não é unidade, mas isso é uma perfeita contenda, isso é uma perfeita situação de dissensão e divisão entre a igreja. E Jesus me traz aqui nessa manhã com uma palavra que talvez para alguns seja um pouco desconfortável, mas para aquele que entende para que Deus o chamou, está entendendo que o Senhor quer trazer uma correção sobre aqueles que precisam se alinhar. E para aqueles que querem uma nova oportunidade de recomeçar com Deus, em uma unidade com o próximo, a oportunidade é dada pelo poder da palavra. Jesus, nesta oração, ele estava falando desta perfeição, Labarassúbia Mandarábia. Ele estava falando, aleluia, que nós podemos ser um só com ele. Estava dizendo dessa unidade da igreja. Não adianta, meu amado e minha amada irmã, você que me ouve, você dizer que tem comunhão com Deus, você dizer que ama a Deus, você dizer que verdadeiramente tem unidade com o Pai, se você não tem unidade com o seu irmão, se você não consegue amar o seu irmão. E é necessário com que nós venhamos amar uns aos outros, orar uns pelos outros, se preocupar uns com os outros e entender a necessidade uns dos outros. É necessário que nós venhamos estender as mãos para o nosso irmão, para aquele que realmente está precisando de ajuda.
É necessário que nós, como igreja, venhamos fazer a diferença nesse tempo presente. Assim como a igreja, aleluia, aqui em Atos, no capítulo 2, aonde vem falando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas, sinais e faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo do pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Queridos, essa comunhão da igreja primitiva, essa unidade que a igreja primitiva tinha, nós como igreja precisamos exercer no tempo presente. Nós como igreja precisamos ser a diferença. Eu tenho sempre falado isso aqui, através desse devocional, dessa palavra simples que você ouve todas as manhãs. Não adianta com que nós venhamos querer que alguém faça a diferença na nossa vida. O Senhor nos convidou para ser a diferença na vida das pessoas. O Senhor nos convidou para tocar vidas, alabandura e assébia, através dessa diferença. E ser essa diferença é ter comunhão com Deus e comunhão com o próximo. A própria palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta dizer que vai ver a Deus se você não tem paz com seu irmão, se você não consegue, alabiaçubia, mandarábia, ter uma boa convivência com o seu irmão. O Senhor nessa manhã está conversando com corações e Ele está falando que Jesus tinha tanta coisa para orar ao Pai, mas Ele orou porque Ele sabia, Ele conhecia a mim, Ele conhecia você, Ele sabia dos fracassos que a igreja teria, das quedas que a igreja teria. Ele sabia o quanto a igreja muitas vezes iria empinar o seu nariz e não ia agir com humildade para ter unidade com o irmão. O Senhor sabia como nós íamos errar, por isso Ele estava orando ao Pai que a igreja tivesse unidade, que assim como Ele é unido com o Pai antes da criação do mundo, que assim nós também venhamos ser. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, alabiacebe igreja, entenda que você não é dessa terra, você é peregrino aqui, você faz parte, alabanduriacebe, mandarábia, aleluia, você já existia antes mesmo da criação do mundo, você existia no âmago de Deus, você existia nos projetos que Deus tinha, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas muitas vezes, meu amado, nós como igreja esquecemos do lugar que o Senhor nos deu de privilégio, do lugar que o Senhor nos deu, aleluia, de honra, alabandara subia mandarábia, de entendermos que nós não somos dessa terra. Por isso que papai está falando assim com você: ei, entenda para que o Senhor te chamou, entenda para que Ele te justificou lá na cruz do Calvário, entenda verdadeiramente o que Ele quer de você como igreja. E Ele está falando aqui pela palavra, Ele está falando que é necessário com que haja perfeita unidade uns aos outros. Olha o que diz a palavra em 1 João, no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ei, se você não ama, você não conhece a Deus. Se você não consegue ter paz e falar pacificamente com seus irmãos, você não ama a Deus. E o Senhor está dizendo, porque Deus, Ele é amor. E se nós amamos ao Senhor, esse amor precisa fluir do nosso coração. E sabe o que simplifica tudo isso? Sabe o que simplifica essa palavra unidade? Amor. Sem amor nós não conseguimos conviver com o próximo. Sem amor nós não conseguimos perdoar. Sem amor nós não conseguimos abraçar mesmo quando nos machuca, mesmo quando nos fazem mal. Deus quer que nós venhamos amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Que o Senhor te abençoe, que nesta manhã você possa tomar posse dessa palavra. E se Jesus falou no seu coração, compartilhe
essa palavra com amigos e família. Alguém precisa ouvir essa palavra. E se Deus tem te chamado para esse alinhamento, o momento agora, se alinhe com Deus, peça perdão, reconcilie com os seus irmãos, seja a diferença na vida de alguém. Deus te chamou para tocar vidas, Labaraçúbia, Mandarábia. Deus te chamou para ser a diferença. Então haja com essa unidade de espírito, haja com esse amor verdadeiro. Não é um amor fingido, mas é um amor verdadeiro que Deus quer que a igreja tenha. Não é mascarando uma verdade, mas é sendo a verdade com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas ações. O Senhor te chamou para ser diferente, para ser a diferença. Então faça isso e desta maneira você honrará a Deus. E esta oração que Jesus fez, realmente você vai entender que ela surtiu efeito na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Tome posse dessa palavra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, entra lá e se inscreve, ative o sininho de notificação, seja um canal de bênção também. E que o Senhor te abençoe. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.